Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença de Pedro Lacerda, a irmã Sheila, que vai nos falar sobre a vida no mundo espiritual. Estão tentando ali, como vocês estão vendo, né, ajustar ali para ver se entra a imagem. A tecnologia é assim mesmo. Mas antes da gente passar a palavra para o Pedrinho, nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 42, Glória ao Bem. Glória, porém, e honra, a paz a qualquer que obre o bem. Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 10. Emmanuel nos diz assim, analisando esse ensino de Paulo: a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Quando não, parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo, falo crer, que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, um para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessa a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que eles possam fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então nós vemos que esse ensino de Paulo, né, nos exorta à glória ao bem, mas também nos adverte que muitos ainda vivem no egoísmo exacerbado, né? Ainda não conseguem, não importa onde estejam, como ele fala aqui, nas comunidades religiosas, familiar, no trabalho, em qualquer lugar, ainda prevalecem muitas dessas criaturas o personalismo, né? Ao invés de pensarem em conjunto, pensarem no todo, em fazer o bem, em ajudar onde quer que esteja, porque é esse o nosso papel, ainda continuam em atitudes extremamente egoístas diante da vida. Mas como Paulo também nos exorta aqui, né, que a gente não se preocupe com essas criaturas, que a gente continue fazendo a nossa parte, fazendo o bem. Recentemente aqui eu falava, uma das últimas palavras nossas, uma palestra que eu assisti do Jorge Alahá, uma livezinha, né, que ele fez lá para a cidade de São Paulo, através da USA, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, e o que aconteceu? Ele nos falava disso, né? Qual é o nosso comportamento hoje em dia? O que a gente tem feito? Quais as coisas que a gente tem falado? O que a gente tem colocado, principalmente nas mídias sociais? E ele nos mostrava a necessidade da gente espargir as coisas boas, de realmente nos preocuparmos com aquilo que acrescenta, com aquilo que cresce. Ontem eu até ainda comentava, né, com um amigo, de que eu tive curiosidade de ver quantos seguidores o professor Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo, né? Quantos seguidores ele tinha. Ele tem um Instagram. Eu não tenho Instagram. Ele tem 8,5 milhões de seguidores no Instagram. E aí eu fui ver, pedi para a pessoa ver para mim quanto que o Luva de Pedreiro tem de seguidores, né? Vocês conhecem o Luva de Pedreiro, né? Vocês conhecem o Luva de Pedreiro, né? Rapazinho magrinho do interior, chutou uma bola no gol lá, ajoelhou, falou receba, isso viralizou o mundo inteiro. E para a gente ver a diferença de conteúdo das coisas que são postadas, e podemos até dizer assim, o grau de inteligência das pessoas, né? De evolução e tudo,
Enquanto o professor Mário Sérgio Cortella, que eu assisto vários vídeos dele, algumas coisas eu coloco nas nossas falas por aí, ele tem 8,5 milhões de seguidores, o Luva de Pedreiro tem 19,5 milhões de seguidores. E a gente vê uns vídeos muito simplesinhos, umas coisas que não tem conteúdo, não acrescenta nada. Com todo respeito a ele, que ele enriqueça em função daquilo que ele faz, que Deus abençoe ele, a sua família. Mas nós vemos isso, ou seja, que tipo de conteúdo que a gente está acompanhando, né? E ontem mesmo, depois que a seleção jogou, antes de ontem, sei lá, o atacante do Brasil que fez 2 gols, em poucas horas eu já tinha mais de 3 milhões de seguidores, né? Então a gente fica imaginando assim, o que nós estamos escolhendo para a nossa vida? O que nós estamos fazendo que possa acrescentar alguma coisa, que melhore a nossa vida? Nossa mensagem de Paulo nos adverte com relação a isso, né? Vamos pensar no bem, ok? Então a gente deu até um tempinho, uma hora aqui para ver se conseguiu, não conseguiu, né, Pedro? Ricardo, valeu. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare o nosso amigo Pedro Lacerda, através do seu mentor espiritual, para o tema que ele vai nos trazer na manhã de hoje, bastante interessante, a vida no mundo espiritual. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa pressa, nós passamos por Pedrinho, felizmente, né? Nós não vamos conseguir ver os slides, mas ele vai descrevê-los para nós. Muita paz a todos. A palavra do meu grande amigo Pedro Lacerda. Meus irmãos, bom dia a todos. A gente pede perdão aqui que a gente prepara os slides para os amigos acompanharem conosco, né? Mas realmente não conseguimos fazê-los funcionar aqui nessa nossa manhã. Eu trouxe aqui um roteiro porque quando a casa me propôs assim, a gente trazer esse tema, eu falei, gente, como é que a gente vai apresentar esse tema, a vida no mundo espiritual, né? Então a gente optou por trazer aqui de uma forma que a gente consiga exemplificar um pouquinho, né, do que significa esse trabalho que é realizado por André Luiz, que foi trazido pelo nosso saudoso Chico Xavier e que teve o apoio, né, o amparo de vários espíritos iluminados, né, inclusive Emmanuel, sempre dando a sua contribuição nesse trabalho, a vida no mundo espiritual, trazido pela obra de André Luiz. Então, uma das coisas que a gente anotou aqui inicialmente, meu primeiro slide aqui teria para vocês exatamente a capa do livro Nosso Lar, né? É aquela capa onde aparece assim uma visão panorâmica da cidade e vem escrito embaixo, a vida no mundo espiritual. E em Nosso Lar, Emmanuel, entre outras coisas que ele faz, porque ele abre esse livro, né, falando exatamente desse amigo que seria André Luiz, uma das coisas que ele vai dizer é o seguinte, é que já há algum tempo eles queriam alguém que trouxesse a experiência própria. Então eles queriam que alguém viesse contar a sua própria experiência. E é o que o André Luiz ele realiza nessas obras, né? Ele vai ali convivendo com outros espíritos, ele conta a sua experiência, ele fala da sua vivência na Terra, ele fala do seu encontro no mundo espiritual. E o Emmanuel fala exatamente isso, que queria alguém já há algum tempo que trouxesse a sua própria experiência e que detalhasse o olhar dos espíritos bem intencionados nas esferas ligadas ao planeta. Então aquilo que o André Luiz está trazendo nas suas obras, Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Missionários da Luz, No Mundo Maior, Ação e Reação e por aí vai, né? Domínios da Mediunidade. Então o que ele está trazendo ali são atividades que estão ligadas diretamente a nós aqui no planeta. Os espíritos que trabalham para que a nossa comunidade terrena ela possa avançar no seu processo de evolução espiritual. Emmanuel também vai falar que muitos sorrirão ante as narrativas de André Luiz. Ou seja, muita gente que lê a obra fica assim, isso aqui é uma brincadeira. Né? O Chico Xavier está brincando com a gente aqui quando traz essas informações.
eu confesso a vocês que a obra Nosso Lar, em especial, eu já li essa obra umas 4 vezes e ouvi o áudio uma vez. Então, quer dizer, pelo menos umas 5 vezes eu acessei essa obra. Sendo que, numa das vezes, nós fizemos um grupo de estudo que estuda as obras de André Luiz. Então, ela foi lida, debatida, né? E eu confesso para vocês que, quando eu ouvi o áudio, algumas coisas que me soaram meio estranho, eu falei assim, gente, será que isso aqui está no livro mesmo? E eu fui em casa conferir e lá estava. Coisas assim, tipo fábrica de tecidos, né? Produção de alimentos. Então tudo isso me soa assim, tão estranho, mas às vezes a gente passa aquela obra, né? Você lê aquilo e não fica atento a esses pequenos detalhes. Por isso que o Emmanuel fala aqui que muitos sorrirão, é quando o André Luiz traz essas informações do mundo espiritual. Tem um trechinho também de um prefácio que o Emmanuel coloca no livro No Mundo Maior. Então eu peguei o iniciozinho desse prefácio do livro No Mundo Maior, onde Emmanuel fala assim, ó, que dos 4 cantos da Terra diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Então, Emmanuel, quando ele traz essa primeira informação para a gente, ele vai trabalhar essa ideia e dizer para nós o seguinte: olha, a morte ela está reservada para todos, né? Esses indivíduos todos demandando o país da morte. E aí eu peguei uma informação atual, mais ou menos atual, né? Que nós temos aí em torno de 150 mil pessoas que morrem todos os dias. Nós tivemos na pandemia, aproximadamente nesse período de pandemia, aproximadamente 15 milhões de pessoas que morreram em decorrência da pandemia. E aí a gente vai ver o Emmanuel dizendo também que raros viveram nos montes da sublimação. Então esses indivíduos que todos os dias partem da terra para esse país da morte que ele fala aqui, raros viveram nos montes de sublimação. O que a maioria ficou fazendo aqui na terra? Correndo atrás dos interesses imediatistas, correndo atrás daquilo que é interesse material. Basta a gente lembrar, né? A gente acorda, você já está preocupado com o horário do trabalho, a alimentação que você vai fazer de manhã, o que você agendou para aquele dia de atividade, e aí você daqui a pouco já é o horário de almoço, à tarde você tem mais atividade, você tem compromisso com a família, conta para pagar. Se você não ficar muito atento, você passa um dia inteiro e às vezes não faz uma prece. Se você acordar atrasado, nenhuma oração você faz, porque você já está em cima, como a gente fala popularmente, em cima do laço. Então, como ele fala aqui, ó, raros viveram nos montes da sublimação. Então, esse é o grande problema. A gente vive aqui na Terra, tem até uma frase, eu não sei realmente de quem é o autor, mas que diz que a gente vive aqui na Terra como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Porque quando a gente não acessa esses montes ou não busca esses montes da sublimação, né, no mundo maior, a gente vai ter o estudo lá da casa mental, né, dentro dessa obra de André Luiz, onde você tem uma divisão didática da nossa casa mental e representada em parte do nosso cérebro, e que a primeira parte, ou ele chama de porão, né, ou o primeiro andar, poderíamos assim colocar, ela estaria relacionada com todas as aquisições que nós fizemos ao longo dos milênios da evolução do espírito humano na Terra. O primeiro andar, né, ele seria então essa parte da casa mental que está relacionada às nossas atividades aqui da vida, o trabalho, da existência física, melhor dizendo, o trabalho, a nossa família, as necessidades que a própria vida humana nos impõe. E ele coloca a parte de cima, né, ou o terceiro andar, como se fosse aquela casa que você se conecta a Deus, né? Os pensamentos superiores. É quando a gente, por exemplo, faz uma oração ou lê uma obra que te leva a fazer essa conexão com uma vida que transcende. E aí, quando ele fala aqui que raros viveram nos montes da sublimação, e esse é o problema, é que a maioria das pessoas não está interessada nesses montes de sublimação. Então a gente acessa muito pouco essa parte de cima da nossa casa mental. A gente fica mais no porão aí, ou seja, naquilo que está ligado
as nossas necessidades fisiológicas, né? Aquilo que a gente traz do passado é o homem velho, e aquilo que se apresenta na atualidade como uma necessidade. Então, a gente volta muito a nossa existência para esses interesses imediatistas. André Luiz fala também na obra Nosso Lar, e aí já é ele dizendo para a gente, né? Peguei um recorte aqui desse livro, que a existência é um ato. Uma existência é um ato. Um corpo é uma veste, é uma roupa. Um século é um dia. Um serviço é uma experiência. Um triunfo é uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Então, quando ele coloca isso aqui para a gente, é para tentar trazer a seguinte ideia: aquilo que nós achamos que é muito tempo, 90 anos vivendo uma existência aqui na matéria. Meu pai, já desencarnado em 2010, ele nos deixou aqui, né, materialmente falando, com 90 anos de idade. E aí eu perguntava para ele assim: papai, você acha que já está bom? Já dá para retornar para a pátria espiritual? E ele falava assim: eu não, acho que não. Ele queria continuar ainda a existência física dele aqui, né? E aí, quando a gente às vezes para e olha para trás, apesar de às vezes considerarmos que isso é o ponto de vista, né? Ah, eu vivi muito tempo, mas para e olha para trás. Aí você pensa assim: nossa, passou tão rápido, né? Quando os nossos filhos vão fazer faculdade, quando eles começam a fazer faculdade, você pensa assim: nossa, gente, eu tenho uma luta aí de 5, 6 anos. Sobretudo para quem está pagando, né? Você já fica imaginando, meu Deus, pagando 5, 6 anos de faculdade. Quando passou aquele tempo, às vezes as pessoas perguntam assim: mas já formou? Já está formado? Já está trabalhando em 5 anos, que ele já formou há 5 anos, porque passou muito rápido. Assim é a vida da gente, né? É um ato, é um dia, né? Um século é um dia, um serviço é uma experiência. O próprio André Luiz, quando ele está lá em Nosso Lar conversando com Clarencio, e ele procura trabalho, né? Ele se apresenta procurando trabalho, e o Clarencio fala assim: eu já sei o que você quer, você está com saudade da sua atividade como médico, mas o que é um serviço? É uma experiência, né? E para nós, hoje, com a obra de André Luiz, a gente compreende o que é uma experiência vivida aqui na Terra. É uma ficha de serviço. Isso é que representa no mundo espiritual, porque não é o que nós realizamos, mas é o como nós realizamos. A gente aqui na Terra dá muita importância ao que, né? Então o indivíduo, por exemplo, a semana estava refletindo sobre isso. Se o indivíduo exerce uma função humilde, por exemplo, se ele é da faxina, se ele é um gari, um ajudante de pedreiro, dificilmente ele vai ser apresentado assim: ó, esse aqui é meu amigo João, ele é ajudante de pedreiro, né? E, ó, esse aqui é meu amigo João, ele lava roupa. Agora, se o indivíduo é um deputado federal, as pessoas fazem questão: esse aqui é o Robinson, deputado federal, né? Porque nós damos tanta atenção, tanta importância ao que nós fazemos e não atentamos que o importante é o como. Ah, o Robinson é deputado federal? Então tá, Robinson, ó, você tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos. É o como, o que você vai fazer dessa oportunidade que Deus lhe concedeu. E aí, a gente percebe que tudo é passageiro, né? Como nós comentamos agora há pouco, vivíamos como se não fôssemos morrer. E para ilustrar esse trabalho que o André Luiz faz, o Emmanuel, ele traz também, na abertura do livro Libertação, uma história que a gente conta para as crianças, mas que o Emmanuel conta para a gente. Ele vem contar para nós que somos adultos. Ele vai falar, na abertura do livro Libertação, que narra uma lenda, antiga lenda egípcia, que num jardim lindo, florido, havia um lago todo enfeitado por ladrilhos, e moravam ali alguns peixes que viviam preguiçosamente dentro daquele lago ali, que era alimentado por um filete de água e que tinha um escoadouro por uma gradezinha que saía para o outro lado. Eles viviam ali nadando, comendo larvas, comendo insetos e se abrigando nas locas,
né? Os peixes estavam, ele usa o termo gordalhões, estavam gordalhões de tanto viver ali só nadando, comendo e se abrigando naquelas locas barrentas. Mas no meio daquele grupo de peixes havia um peixinho vermelho. Aquele peixinho vermelho, coitado, ele não conseguia comer nada. Os peixes não deixavam ele comer, não deixavam ele descansar, ele tinha que ficar o tempo todo nadando, ele não conseguia nem parar. Então ele era magrinho, estava sempre agitado, porque os outros não lhe davam a oportunidade de viver de maneira tranquila e segura. E esse peixinho vermelho, já que ele tinha que ficar o tempo todo nadando naquele lago, ele pensou assim: quer saber? Eu vou começar a estudar então aqui, compreender melhor essa estrutura do ambiente que a gente vive aqui. Começou a catalogar quantos ladrilhos, como é que era ali as locas, como é que funcionava aquela água que entrava por um lado, saía pelo outro, e ele achou a grade do escoadouro. E ele observou que, porque ele era magrinho, talvez desse para ele passar por dentro daquelas grades de ferro. E assim ele fez. Ele se espremeu ali, perdeu algumas escamas, mas ele conseguiu passar, e ele foi embora por aquele filete de água, e aquele filete dava num riacho. Aquele riacho dava num rio maior, e ele foi vendo muitas coisas pelo caminho, nadando, aproveitando o próprio sentido que a correnteza do rio encaminhava. Então ele observou nas margens homens que trabalhavam, construções, animais, conheceu outros peixes, e assim ele foi vivendo aquela experiência, aquela aventura, até que aquele rio desembocou no mar. E quando chegou no mar, ele ficou maravilhado, porque lá ele viu um tubarão, ele viu uma baleia, ele foi até engolido por uma baleia que, quando aspirou uma quantidade de água, acabou engolindo o peixinho vermelho, que era tão pequenininho, um peixinho que morava no lago, magrinho. Mas aí ele orou para o Deus dos peixes, e a baleia acabou vomitando, jogou ele para fora lá, e ele continuou nadando. Ele conheceu o palácio de coral, conheceu a estrela do mar, o cavalo marinho. Olha, ele viu coisas maravilhosas, e como ele tinha aquele espírito de pesquisa, de estudo, ele ficou realmente maravilhado. Aconteceu que um dia comentaram com o peixinho vermelho o seguinte: olha, que o único lugar que trazia segurança para os peixes era o mar. Era o único lugar, porque todas as outras fontes de água que haviam na terra poderiam um dia secar, de acordo com as circunstâncias. Então, segurança mesmo para os peixes era no mar, e ele ficou preocupado com aquilo. Ele se lembrou dos seus, que moravam lá naquele lago, e imaginou: e agora? E se acontecer daquele lago secar, eu vou voltar lá para contar isso para eles. Então ele retornou pelo caminho que ele fez para chegar ao mar, pegou aquele rio, buscou aquele riacho, chegou naquele filete de água, se espremeu de novo por aquela grade do escoadouro, foi lá e buscou os seus amigos, né? Gordalhões, estavam todos ali buscando ficarem satisfeitos, né? Comendo as suas larvas, os vermes. E aí ele falou: gente, eu voltei. Aí ele percebeu que ninguém tinha nem dado a falta dele, nem tinham percebido que ele tinha desaparecido por um tempo. E ele começou a querer gritar: eu quero falar com vocês, eu tenho uma coisa importante para dizer. Aí ele procurou o rei do lago ali, né? O líder, que era o maior de todos, e falou assim: eu preciso dizer uma coisa para vocês. Lá fora tem um mundo maravilhoso, tem peixe. Começou a contar: tubarão, tem baleia, tem peixe-espada, tem o palácio de coral, tem o mar. E aí começaram a gargalhar, e ele insistiu tanto que o rei dos peixes falou assim: tá bom, mas me mostra esse escoadouro por onde você passou. Aí ele foi lá e mostrou: é aqui, ó, essa gradezinha aqui, se a gente sair daqui, vocês vão ter mais segurança. Mas do jeito que vocês estão gordinhos, vai ficar difícil, então vocês vão ter que fazer uma dieta, deixar de comer tanta larva, senão não vai passar ali. Aí o rei tubarão chegou, o rei do lago chegou lá e falou assim: olha aqui, nenhuma barbatana minha passa aqui. Você não está vendo que isso é impossível? Não tem nada lá fora, não. O mundo que existe é esse aqui, é a gente ficar aqui nesse laguinho, a gente se abrigando ali no meio do barro, comendo os vermes, os bichinhos que caíram aqui. Essa é a vida. E ele falou: gente, mas um dia o lago pode secar, vocês estão inseguros aqui, eu estou mostrando para vocês
O que é melhor? Olha, ele fala, vai embora, vai você viver a sua vida. Deixa a gente em paz. Aí ele, apesar de ter insistido, viu que não deu certo, tá bom. Se espremeu de novo, passou pela gradezinha, voltou para o mar. E ali, segundo Emmanuel, ele viveu até que um dia aconteceu uma grande seca naquela região. E aquele filete de água que alimentava aquele lago secou. Consequentemente, o lago também acabou secando e os peixes vieram a morrer atolados na lama. Emmanuel, quando conta essa história, ele vai dizer que o trabalho do André Luiz, nos trazendo essas informações que ele traz em cada livro dessa obra, A Vida no Mundo Espiritual, é semelhante ao trabalho do Peixinho Vermelho. E que a nossa reação ao acessarmos essas informações é muitas vezes semelhante à reação daqueles peixes que estão lá no mar. Porque são informações muito, muito, muito importantes. E às vezes a gente lê essas obras e parece que não faz diferença nenhuma na vida da gente. Então a gente tem que estar muito atento para aproveitar esse esforço desse nosso irmão. E aí, a título de exemplo, né, das coisas que ele conta, desse oceano da vida espiritual, vamos assim dizer, né, a gente sabe que ele ficou 8 anos no umbral. André Luiz relata isso na sua obra Nosso Lar, né? Ao mesmo tempo, ele vai demonstrando ao longo, não só da obra, mas ao longo das outras obras que compõem essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, que essa ideia que nós temos, que após a desencarnação, para nós espíritos, após a morte de maneira geral, né, é o termo mais usado, após a nossa morte, nós seremos então alocados num determinado lugar, de acordo com o nosso comportamento aqui na Terra. Essa é a ideia das religiões, amigos, desde todos os tempos. Desde todos os tempos. Essa é a ideia que se tem. É o céu, é o inferno, é o purgatório, né? E nós vamos aprendendo com o André Luiz que, olha, o que acontece na verdade? Quando nós estamos aqui na Terra, vivendo essa existência material, nós já estamos realizando as conexões, né? Assim como esse data show aqui, o meu computador, eles não quiseram conectar um com o outro, né? Houve alguma falta de afinidade aqui entre os dois, né? O que acontece espiritualmente falando conosco? Nós estabelecemos ou não conexões com o mundo espiritual. Então, quando nós, por exemplo, desencarnamos e nos encontramos com os benfeitores espirituais, vide lá, por exemplo, Voltaire, né? Vide o livro Obreiros da Vida Eterna, aquela caravana amparando aqueles irmãos que estão desencarnando, o Dimas, o Fábio, né? Todos eles recebendo aquele amparo do mundo espiritual. Por que é que eles estão ali, ao desencarnar, já se conectando àqueles espíritos benfeitores? Por causa das conexões que eles fizeram ao longo da existência física. Por que o André Luiz foi lá para o umbral e ficou aquele tempo lá no umbral? Porque essas conexões espirituais ele também já vinha realizando. Então ele já estava magneticamente ligado naquelas vibrações, naquelas entidades. Então acaba essa ideia, cai por terra essa ideia de que nós somos punidos ou agraciados com um lugar no mundo espiritual, vamos assim dizer, e que Deus, né, ao nos observar, você foi bonzinho, Ricardo, você foi muito má, Terezinha, e aí vai dar uma destinação de acordo com o nosso comportamento. Na verdade, pessoal, o Emmanuel, ele vai trazer para a gente a ideia de que o inferno, isso ele traz no livro Justiça Divina, assim como Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, Emmanuel vai falar para a gente que o inferno também. Nós já criamos o inferno que a gente vai levando dentro da gente. Então aqui mesmo no planeta Terra, na existência física, a gente já vai carregando dentro do coração, dentro do pensamento, sentimentos, ideias que vão transformando a nossa vida numa vida de paz ou numa vida de sombras. Então não é o fato de desencarnarmos que desencadeia um processo de punição ou de recompensa. Mas o que acontece é que nós estamos já estabelecendo essas conexões
esse estado de espírito que depois nós observamos assim com claridade, com clareza, né? Então André Luiz vem projetar luz dentro dessa ideia. Emmanuel vai falar nesse livro Libertação que o André Luiz, nesse trabalho que é semelhante ao peixinho, ele fica encantado com as descobertas do caminho infinito realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento. Ele teve conflitos no sofrimento, sim, muitos. Ficar ali por 8 anos no umbral, gente, já é complicado. Até para quem não tem, imaginemos, ele não tinha nem a ideia. A gente sabe que a ideia de Deus ela está dentro de nós, né? Nós já trazemos. Mas ele demorou 8 anos para poder disparar uma mensagem para Deus. Uma mensagem de WhatsApp via prece, né? Aí que ele foi pensar assim, deve existir um Criador do universo. Não é possível. Mas foram 8 anos de sofrimento para ele poder realmente se dobrar a essa ideia. Depois, quando ele vai buscar esse trabalho no mundo espiritual como médico, o Clarence vai dizer assim, olha, aqui não existe uma medicina como a da Terra. Aqui você vai ter que se adaptar. E ele vai trabalhar nas câmaras de retificação. Com espíritos que estão sofrendo, que estão ali com muita dificuldade, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é da saúde, que trabalha no hospital, e a gente sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil, né? Você lidar com um ser humano que está sentindo dor, que está às vezes ali, né, passando um processo complicado, né, orgânico, muito difícil, e você tem que estar dando aquela atenção. Então o André Luiz vai lá realizar esse trabalho, mas não era o trabalho médico da Terra. Ele também, na obra Nosso Lar, ele vai trazer um sofrimento dele, que é mostrado inclusive no filme, né? Aquele sofrimento de voltar para sua casa, que ele queria muito, ele tinha muita saudade de rever a esposa, rever os filhos, né? Mas ele sente aquela dor de chegar dentro de casa e os móveis já não eram os mesmos. Não tinha foto nenhuma dele na parede. E os filhos nem podiam tocar no nome dele. Então ele vai ficando meio chateado com aquilo. De repente ele descobre que a sua mulher casou de novo. Então ele entra num processo de uma tristeza profunda, né? Clarice vem para ele e fala assim, olha, a única recomendação que eu posso te dar é aquela que Jesus nos deu, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a recomendação. Então ele fica ali refletindo e ele consegue vencer. Ele vence aquele processo a ponto de compreender depois assim, olha, hoje eu estou enxergando a minha família não mais como uma família só, esposa e filhos, mas agora eu vejo os meus irmãos nas câmaras de retificação como minha família também. E essa é a ideia que Jesus traz para a gente. Lembra Jesus falando? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu pai é minha mãe, meu irmão. Então é da minha família, né? Então a ideia que ele mostra, esse desapego que ele vai apresentando ao longo do trabalho, faz com que lá no final da obra Nosso Lar, então, ele tenha o reconhecimento de ser, olha, agora você é cidadão de Nosso Lar. Mas no início ele era o quê? Tutelado do Clarencio, havia para ele ali a intervenção, a interferência, né? A intercessão, melhor dizendo, é a palavra que é usada lá, da mãe dele, que era um espírito mais evoluído, né? A intercessão daquelas pessoas que ele atendeu gratuitamente aqui, né? Fez receituário gratuito, parece que foram 6.000 atendimentos gratuitos, que o próprio Clarencio faz assim, você não fez isso por caridade, você fez por troça, né? Mas 15 pessoas oravam para ele constantemente, aquelas orações intercediam por ele. Olha que legal, mostrando que a gente não deve fazer as coisas, fazer o bem, né, ao próximo, e imaginando que você vai receber algo em troca, mas é da lei, aquele que faz o bem acaba recebendo também o bem. Vamos observando na prática também como é que funciona a justiça divina dentro das obras de André Luiz, né? A nossa justiça aqui na Terra, aconteceu um fato curioso agora esses dias, que houve a desencarnação de um rapaz que há um tempo atrás cometeu um crime, né? Pelo menos ficou divulgado que ele assassinou uma atriz, né? E aí agora ele desencarnou também, e a reação nas redes sociais, pessoal, é terrível. O pessoal vem nas redes ali, sabe? E a gente mostra, né, como sociedade humana, como é que a gente ainda alimenta dentro de nós o desejo de vingança. Então, a gente pensa que justiça é vingar. Ah, você fez isso, então vamos nos vingar porque ele realizou tal coisa. Um exemplo disso é Judas, né? Judas até hoje malhado, né? Judas até hoje
não é perdoado. E o Judas já está muito além disso aqui, né? Ele está muito mais evoluído do que nós. Então, a ideia da justiça, ela é tão curiosa, e aí a gente percebe no próprio entendimento religioso que as pessoas têm, que, isso de forma geral, de forma genérica, eu estou dizendo, né? Não, que eu sou religioso, então por isso eu já mereço, eu faço jus a um espaço diferenciado lá no céu dos eleitos, né? Então a gente tem, por exemplo, lá no livro Pobreza, Vida Eterna, uma passagem interessante. É a passagem do Padre Domênico. O Padre Domênico, ele está vivendo no mundo espiritual numa região de sombra. Olha, ele está sofrendo pra caramba, ele nem enxerga direito, ele está lá, se entrega às baratas no mundo espiritual. Ele foi padre na Terra, mas ele aprontou muito, ele aprontou demais. Mas ele trazia ainda dentro dele, né, usando como argumentos para se defender, dizendo assim, ó, falando de justiça, né, ele vai questionar: justiça? E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Porque ele era padre, ele achava que tinha prerrogativas. Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer justiça. Aí nesse caso em especial, existe lá uma irmã que é a Luciana, né? A Luciana é uma médium vidente, e ela começa a buscar dentro das memórias que ele tem. Aí entra de novo aquela questão da casa mental, né? Que a gente arquiva tudo. Você tem um HD gigante onde está tudo registrado lá. E aí eles vão buscando aquelas memórias e vai sendo mostrado no livro que, apesar do Padre Domênico ter o título, aí é aquilo que a gente comentou, né? Não é o que você faz, mas é o como. Ele era padre, mas o que ele realizou durante a sua vida? Coisas terríveis. Coisas terríveis. Ele induziu pessoas ao suicídio. Ele tinha muita influência. Ele conseguiu afastar irmãos, padres também, de igrejas que ele tinha interesse de estar ali atuando, e ele deixou essas pessoas no sofrimento. Ele teve filhos com algumas mulheres que ele não cuidou, não assumiu. Ele tinha caso com irmãs da igreja. Então, olha só, ele era um padre realmente assim, mas tudo isso, claro, ele tentava manter as ocultas, né? Então, chega no plano espiritual, o que acontece com a gente? A vida no mundo espiritual, ela revela quem nós somos. Aqui na Terra, a gente projeta o verniz, né? O Divaldo fala assim, ó, quem sou eu? Eu sou o médium, o espírita, né? Isso não é quem sou eu, gente. Isso é o que nós projetamos. Isso é o que nós projetamos para a sociedade. O nosso nome não nos pertence, a gente está usando ele temporariamente. Agora, quem somos nós de verdade? Na maioria das vezes, nem nós sabemos. Se alguém te pergunta assim, fala de você aí. E aí você, de mim? Eu sou funcionário lá da empresa tal, eu moro no bairro tal. Não, estou querendo que você fale de você, não é de coisas externas, não. Falar da gente é dificílimo. Dificílimo. Nós não nos conhecemos, né? Então, a justiça divina é essa. Ela revela quem nós somos de verdade. No mundo espiritual, tudo é levado em conta. Deus é o único que consegue ter uma visão de todos os ângulos do nosso processo. A gente tem, no livro Voltei, uma experiência maravilhosa disso aí, né? O indivíduo ele tinha cometido um assassinato aqui na Terra. E quando ele é conduzido por uma caravana, junto com Frederico Figli, para o mundo espiritual, alguns espíritos que sabiam que ele tinha cometido aquele assassinato ficam gritando, assassino, você não merece! E ele fica triste. Ele começa a ficar triste lembrando que ele tinha cometido um assassinato. E aí, Bezerra de Menezes diz para ele assim, meu irmão, eleva o pensamento, sabe por quê? Porque você só está indo nessa caravana aqui porque você tem merecimento. Você, desde que cometeu esse assassinato, você tem trabalhado para se redimir. E você fez muita coisa boa depois disso. Então você está indo aqui porque você tem merecimento. Agora, o assassinato que você cometeu está lá registrado no Tribunal da Consciência. E você vai ter a hora certa de se redimir diante desse crime, né? Então é assim que funciona. Então, nesse caso do Padre Domênico, é um exemplo só, né, para te mostrar assim: não adianta a gente aqui na Terra, né? Quem é o Pedro? O Pedro faz palestra lá no EDAC de vez em quando. Quem é o Robinson? O Robinson faz
palestra para a gente, também um orador excelente, né? Quem é o Ricardo? O Ricardo é aquele amigo lá do Gelfa que participa com a gente no movimento espírita, né? Sabe tudo de informática, é um trabalhador ativo, e por aí vai. Mas o que é isso, gente? É o que nós estamos fazendo, mas o que importa de verdade é o como. É como nós estamos fazendo. De que maneira? Eu estou falando para as pessoas, eu estou falando para mim. Eu estou estudando para me transformar ou estou falando da boca para fora? Então é isso que é realmente importante. Aí, esse exemplo que nós citamos foi o exemplo do padre, né? Mas e os espíritas? Olha, um dos livros dessa obra, A Vida no Mundo Espiritual, que eu acho importantíssimo que a gente estude com profundidade, é a obra Mensageiros. Pega Mensageiros, nós vamos encontrar ali os exemplos do Otávio, Acelino, Joel, Monteiro, Belarmino, todos eles falidos nos seus compromissos com a espiritualidade. Um que está assim, mais ou menos na ponta da língua, e tem lembrado ele demais, é o caso do Otávio. Otávio se prepara há 30 anos no plano espiritual para ser médium. Na programação dele, ele não casaria. Na programação do Otávio, 6 entidades amigas que cuidaram dele no plano espiritual depois viriam na forma de órfãos para que ele pudesse cuidar. Ele teria dificuldade financeira no início da vida, mas depois as coisas iam se solucionando e ele trabalharia a sua mediunidade. E aí, o que acontece na vida dele? Ele relata lá para nós: olha, na adolescência a minha mãe desencarna, meu pai se casa de novo, eu não aceito a segunda esposa do meu pai, já começa a ter problema com ela. O chamamento que a mediunidade me faz, né, porque surgem os sinais, começa a ter percepções do mundo espiritual, ele não aceita. E assim ele vai tocando a vida dele. Tinham 3 irmãos do primeiro casamento do pai, 3 irmãos do segundo. Eram 6 entidades, tá? Ele procura um médico, mas não quer ir para a casa espírita e entender a sua mediunidade. E o médico fala que para ele poder se livrar daquela perturbação da mediunidade, que ele pudesse ter experiências sexuais, e assim ele faz, de maneira desregrada, até que a sua madrasta, ela, após a desencarnação do seu pai, pede ajuda, ele nega, ela acaba adoecendo, vai para um leprosário, ele larga as 6 crianças na mão. Nesse envolvimento desregrado na vida sexual, ele acaba tendo um compromisso com uma moça, a família lhe obriga a casar. A moça era uma moça complicada, espiritualmente falando, liga-se a ela uma entidade sombria e ele passa um sufoco com aquela esposa e com aquele filho terríveis que eram. Ele se envolve no alcoolismo e volta todos os 40 anos para a pátria espiritual sem ter cumprido o que fez. Ele vai falar assim, ó, como vê, é o Otávio contando para o André: realizei todos os meus condenáveis desejos, os meus, mas não realizei os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando os antigos débitos. Então, meus irmãos, os exemplos que nós vamos ter ali são, no caso do Otávio, então ele não chegou nem a ir para a casa espírita, mas os outros são exemplos de doutrinadores, presidente de casa espírita, médiuns, todos que faliram. Vale a pena a gente estudar, porque cada caso desse somos nós. Nós temos que nos colocar naquela situação. Na verdade, quando a gente estuda a obra A Vida no Mundo Espiritual, nós somos o André Luiz. Eu sou o André Luiz. O que ele está vivendo ali, vamos imaginar que sou eu que estou vivendo aquela situação. Como é que eu me comportaria? A obra também apresenta aqueles que retornaram ao plano espiritual, mas também mostra quem volta à carne, já que a gente está falando de vida no mundo espiritual, né? Então a gente vai encontrar, por exemplo, no livro Sexo e Destino, que é um livro também espetacular. Eu falo que esses livros, a gente se transformasse em novela, né, para a gente poder assistir, isso é uma coisa fantástica. O difícil é poder traduzir com fidelidade, né? Mas nós vamos encontrar lá, por exemplo, o irmão Félix, que é aquele mentor espiritual, aquele espírito elevado, que está o livro inteiro com o André Luiz. E eles estão acompanhando um grupo de encarnados no Rio de Janeiro, e ele mostrando os desvarios, nossos desvarios na área da sexualidade, né? O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que é isso no livro Vida e Sexo, né? Vida e Sexo do Emmanuel. Ele fala assim, a guerra flagela a humanidade, mas a afeição erradamente orientada, com o compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Pode observar que nesses livros, quando tem aquele indivíduo
Sabe, aquele inimigo encarnecido, aquele cara que quer se vingar, normalmente tem uma afeição ali que foi escarnecida, né? Então, nessa obra aqui, ele vai mostrando como é que esse envolvimento afetivo, né, esse descompromisso, né, essa afeição erradamente orientada, ela vai nos levando por caminhos muito, muito difíceis. E aí eles estão ajudando aqueles irmãos, aí acontecem casos ali terríveis, né? Um pai que acaba tendo envolvimento com a filha, a menina fica tão desorientada que ela queria cometer suicídio, acaba sendo atropelada, e o Félix consegue pedir a ajuda dos planos maiores para que ela pudesse ficar mais uma semana pelo menos, para que eles pudessem ajudar para que aquele pai, por exemplo, né, que ele pudesse arrepender das coisas que ele andou fazendo. Então, assim, é um envolvimento muito sofrido, né, que aqueles espíritos vivem. E aí eles começam a fazer uma análise do passado, porque havia ali um envolvimento do passado muito grande, lá, e o André Luiz acompanhando aquilo tudo, e tinha um indivíduo lá no meio daquele grupo ali, que era aquele cara que lá há décadas passadas, século passado, ele era praticamente aquele que deu o pontapé inicial de todo aquele processo de sofrimento que envolvia aqueles amigos que estavam encarnados ali no Rio de Janeiro, aquelas famílias ali. E aí eles ficaram se questionando, engraçado, eu não estou vendo ele aqui, não estou conseguindo conectar, não é nenhum desses que está encarnado aí, ninguém que desencarnou, não tem a saída dele lá do instituto, né, que estava acompanhando aquelas reencarnações. E aí o irmão Félix, que é esse mentor espiritual, o espírito mais elevado, diz o André que ele fala assim, ele sou eu. E o André fala que ele fica assim, meu Deus, né, esse espírito tão elevado que está aqui com a gente, é ele que foi o causador desse sofrimento todo. E aí ele fala assim, eu tenho a obrigação, né, para poder de ajudá-los. Ele fala assim, esforçar-se-ia, o Félix diz, né, na regeneração de si mesmo, e que ele daria a sua existência, já que se reconhecia o verdugo e categorizando aquele grupo como vítima. Então ele reencarna, é preparado a reencarnação para que ele possa então atuar beneficamente e se redimir dos seus processos de dor causados aí no passado. Então esse livro é muito, muito, muito interessante. Sexo e Destino é um livro que vale a pena a gente ler, né? Emmanuel fala que em termos de sexualidade, cada um de nós é um mundo, né? Um universo. Nós temos extrema dificuldade de lidar com a nossa sexualidade. Eu gosto da fala do Alberto Almeida, né? Alberto Almeida fala que a nossa dificuldade é tanta com a sexualidade que orelha a gente chama de orelha, nariz a gente chama de nariz, braço a gente chama de braço, e aí quando você se refere aos órgãos genitais você bota apelido, porque não pode nem falar o nome. Aí ele fala que uma mãe chega lá no consultório dele e fala assim, doutor, o meu filho está com uma irritação na pele aqui acho no pintinho. Ela fala, no pintinho. Ele, aonde? Ela, no pintinho. Ele, não estou entendendo aonde. Aí ela vai aqui, no pênis. Aí quando ela falava pintinho, no pênis, ele corrigia, né? Aí passou o remédio, então ela voltou uma semana depois, doutor, melhorou um pouquinho, mas ainda tem um probleminha aqui no pintinho. Aonde? Aí ela olhou para trás assim, olhou para trás, assim, não tinha ninguém ouvindo, né? No pênis. Aí ele usa esse exemplo para mostrar, gente, que dificuldade que nós temos. Nós somos criados por Deus, nossos órgãos genitais, a nossa sexualidade é obra de Deus. E a gente trata como se fosse algo fadado, como o Chico Xavier fala, nas trevas. Então, esse livro é maravilhoso, vale a pena a gente ler, né, compreender como é que a gente realmente tem muita dificuldade, precisamos nos educar, nos disciplinarmos, né, e compreender a maravilha da obra de Deus. Temos também no livro Missionários da Luz, né, vivências maravilhosas. Um dos exemplos que a gente sempre recorda, né, dentro do processo reencarnatório, da programação da existência, é lá o caso do Segismundo, né, que mostra, por exemplo, eu peguei aqui só para a gente poder fazer um link com essa história, que o Segismundo programa uma doença que ele teria na idade madura, porque ele tinha lá os seus comprometimentos do passado, e ele precisava reencarnar, e uma das coisas que ele vivenciaria seria aquela doença na idade madura. A gente precisa lembrar disso, porque na hora que às vezes a gente passa pelo processo do sofrimento e da dor, a gente fica se questionando assim, o que será que eu fiz, hein? Será que Deus está me punindo?
né? São aquelas ideias que estão sedimentadas há milênios dentro da gente. A ideia do Deus punitivo, a ideia do Deus que vai nos trazer a dor porque você fez alguma coisa errada. Deus vai te fazer sofrer para você aprender, né? Mas tinha uma programação. Ele precisava vivenciar aquela experiência dentro daquela ordem que Kardec apresenta para nós, o céu e o inferno, né? O arrependimento, a expiação e a reparação, para que a gente possa se redimir de verdade, né? Eu vou acelerar um pouquinho, meu tempo ali está curto. Temos também, né, uma história muito interessante trazida na obra Entre a Terra e o Céu, né? A gente vai ver ali, por exemplo, entre outras coisas, um grupo de amigos que na época da Guerra do Paraguai se envolve com a mesma mulher, 3 amigos que se envolvem com a mesma mulher. Negócio complicadíssimo. Um deles fica tão aborrecido porque ele se sente traído pelo outro amigo, que ele tenta suicídio 2 vezes. Na primeira ele não desencarna, na segunda ele acaba desencarnando. E depois mostra o retorno deles, né? Desse grupo de amigos, dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo, aqui vivendo no Brasil, e mostra a história do Júlio. Eu destaquei isso aqui porque eu achei muito interessante. O Júlio é um garotinho que morre aos 8 anos de idade, afogado. E aí um processo de dor, né? Imagina você ter um filho de 8 anos de idade e desencarnar, né? E aí, por que o Júlio desencarna aos 8 anos de idade? Vem o livro contar para nós, porque ele era aquele suicida, que tinha suicidado se jogando no rio. E aí, quando ele passa por aquela experiência, ele traz a dor para a família toda, né? E traz um processo doloroso para ele também, porque aquela família estava envolvida naquele dissabor. Depois ele retorna, filho do mesmo pai, só que porém agora com a segunda esposa, e ele nasce com um probleminha na garganta. Aquele probleminha na garganta também era como se fosse aquele mata-borrão, né? Que você, vou reencarnar, vou passar por esse processo, e ele desencarna com aquele processo na garganta. Pelo mesmo pai, naquela mesma existência física. Então olha só, aquele pai perdeu 2 filhos, mas era o mesmo espírito. E depois ele reencarna de novo, filho daquele mesmo pai, e agora sim ele reencarna com a possibilidade de ter um corpo físico sadio. Então interessante, olha, o mesmo espírito, entre a terra e o céu, ele reencarna 3 vezes na mesma família, né? Isso me lembra uma história que eu li, desde que era criança. Eu tive muito Bem-aventurados os simples, né? Inúteis, absurdos e paradoxais, daquele indivíduo que tinha ódio dos pais, que depois ele se casou e teve um casal de filhos, amou os filhos até morrer. Quando ele chega no plano espiritual, ele descobre que os filhos e os pais eram os mesmos espíritos, porque os pais tinham desencarnado e nascido no lar dele, né? Então a gente vê essa história e pensa assim: já pensou se esse pai fica chorando, né? Ai, que saudade que eu tenho do meu filho que morreu aos 8 anos, mas ele voltou para os braços, ele era o mesmo espírito, né? Então é isso que a obra vem apresentar também para nós, acerca de tudo que o mundo espiritual nos traz aí de ensinamento. No livro Ação e Reação, eu destaquei aqui uma fala que eu gosto demais, né? O ministro Sanzio explicando para o André Luiz o que é o bem e o mal. E eu vou falar com as minhas palavras aqui para poupar o tempo, né? O Sanzio vai dizer para o André Luiz assim, mais ou menos assim: André, o bem, André, é tudo de bom, justiça, equilíbrio, paz, harmonia para todos. Todos. Quando você faz o bem, você se dispõe a fazer para o outro por sua própria vontade, não é porque tem alguém te forçando a fazer, não. É porque você quer o bem para o outro. E para todos. Isso é o bem de verdade. Agora, o que é o mal? Mal com L, né? O mal é o bem só para nós. É tudo de bom, de justiça, de equilíbrio, mas só para a gente. Eu quero só para mim. Isso é o mal. Então a gente começa a ter uma noção, né? Vou buscar o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do bem vai ser sempre aquele caminho que vai contemplar justiça, paz, equilíbrio, prosperidade, alegria, para todos. Para todos. Não é para um grupo. O cuidar do meu grupo aqui, da minha família, esquecer o outro. Olha, você pode estar fazendo mal, né? Então, para a gente poder pensar nisso. Temos também o bem que nos fazem os nossos mentores, né? Ele apresenta isso na sua obra inteira, o trabalho que os espíritos realizam nesse bem e que eles fazem para nós. Eu peguei um exemplo aqui, que está no livro Missionários da Luz, né? Em que o Alexandre, que é o mentor espiritual desse livro, ele busca
uma senhora que o seu marido tinha suicidado, ela vai lá para ajudar a desvendar aquele mistério, para ajudar a equilibrar essa senhora, leva ela no plano espiritual, mas ele não vai revelar para ela que o marido suicidou, vai mostrar para ela assim: meu bem, eu estou bem, estou legal aqui, né? E ele sustentado pelos benfeitores, para dar para ela equilíbrio, para ela poder viver, trabalhar, até o emprego, a espiritualidade intui e ela consegue um emprego. Gente, a gente não faz troca com Deus não, mas vamos lembrar disso. Até o nosso emprego, ele pode ser realmente, a espiritualidade pode nos intuir, nos auxiliar para que a gente vá para aquele caminho. E aí a gente fica pensando, às vezes, que a conquista é minha, eu que lutei, batalhei, venci, e papai do céu, né? E em outra página, Manuel fala que Deus nos permite trabalhar e ter o pão na mesa, e que a gente pensa que fomos nós, né? Eu que coloquei o pão na mesa. Mas no fundo, na essência, tudo é de Deus. Tudo é concessão divina. Também mostra que no mundo espiritual nós estamos todo dia ensaiando para a morte. A gente dorme e se encontra com os espíritos. Dormimos e vivemos um espaço de tempo no mundo espiritual. E aí o Alexandre mostra aqui uma reunião que eles vão tratar de mediunidade. Lá no plano espiritual. Tinha hora, gente. Tinha hora, era de madrugada. O grupo de médios dorme e vai lá se encontrar com eles. Faltam 2. E ele fala assim: está faltando 2 aqui no meio da turma aqui. E ele manda o André Luiz junto com uma outra entidade, o Sertório, para verificar o que tinha acontecido, né? Um deles estava lá, vou colocar aqui com as minhas palavras, na farra, com 3 entidades, de baixo teor, né? Eles estavam lá numa bagunça, e quando ele viu o Sertório, ele ficou até envergonhado. Então vamos lembrar disso, que quando a gente dorme, nós nos encontramos com os nossos pares, nós nos conectamos ou não com os benfeitores. Então vamos procurar trabalhar, né? Não é milagre, não é uma prece que vai nos fazer nos conectar aos benfeitores, mas trabalhar nossos sentimentos, trabalhar as nossas ações, para que a gente esteja conectado o tempo inteiro. E aí na hora do sono, a gente vai ter a oportunidade de ser orientado, auxiliado, esclarecido, fortalecido nos nossos processos aqui na Terra. Caminhando para o final, gente, vou pedir só mais 2 minutinhos para casa, se puder me permitir, por favor. A gente vai ter outros livros, né, Domínios da Mediunidade, onde a gente vai encontrar explicações acerca da mediunidade maravilhosas para quem trabalha com mediunidade, né? A gente tem, por exemplo, lá o exemplo do Libório, que ele vem e relata a sua dor dentro da sala mediúnica, e aí o plano espiritual coloca na frente dele o que eles chamam de condensador ectoplásmico. E aquilo é como se fosse uma televisão, né? Imagino eu, uma TV, onde as próprias vivências daquele espírito são projetadas ali. E aí o doutrinador que estava conversando com ele, intuitivamente também, porque vai ser recebendo as orientações dos mentores espirituais, vai dizendo para ele tudo o que aconteceu na vida dele. E ele queria trazer uma mentira. Eu fui injustiçado e tal. Aí, das próprias memórias dele, é projetado naquele condensador ectoplásmico o que aconteceu. No fundo, ele foi responsável, ele quase deixou a mãezinha dele morrer, e ele chegou em casa embriagado e desencarnou porque ele deixou o gás do fogão ligado e acabou, então, perdendo a vida física, pela oportunidade física. Aí, dali, o orgulho dele já baixa, ele já tem condições de ser ajudado. Isso é um dos exemplos que traz ali no Domínios da Mediunidade. O Mecanismos é um livro muito importante, pouco lido, é um livro muito técnico, mas para quem estuda mediunidade, né, é um livro que vale a pena a gente se aprofundar, vale a pena a gente sentar com pessoas que tenham condições de nos auxiliar a entender, porque ele traz muitos termos relacionados à física, né, sobretudo, e vale a pena, porque vamos lembrar que não existe diferença entre a ciência que os homens estudam e a ciência de Deus. Sabe por quê? Porque a lei é uma só. O Haroldo tem uma fala que eu acho bacana, que ele diz assim, o cientista que se debruça tentando compreender a lei da natureza, como por exemplo a lei de gravidade, ele está estudando uma lei de Deus. Quando a gente também estuda uma lei moral, é a lei de Deus. Então as leis divinas, elas contemplam ou abarcam tanto as leis morais quanto as leis materiais, né? Então a gente sabe que existe uma ciência muito grande por trás da mediunidade, e esse livro ele traz muito esclarecimento para nós. Um outro livro também que é pouco lido, né, mas que eu particularmente acho fantástico, é a obra A Evolução em 2 Mundos. Um dos exemplos que eu peguei aqui para poder trazer é a comparação que o André Luiz faz da vida do homem aqui na Terra com a vida da lagarta. E ele mostra assim, quem tem planta em casa vai saber do que eu estou falando. A lagarta, ela novinha, ela é voraz.
Se juntar um bando de lagarta, ela devora uma árvore inteira. Né? Voraz, ela come, até que chega um momento que ela vai ficando devagarzinho, ela para, ela encosta no cantinho, e aí vai saindo aqueles fluidos de dentro dela mesma, forma um casulo, e ela fica ali por um tempo, daqui a pouco ela rompe aquele casulo e ela sai voando, uma borboleta. Aí ele comenta que a vida do homem na terra é a mesma coisa. Quando nós somos novinhos, muita atividade, muita fome, né? Quem já teve 18 anos aí sabe do que eu estou falando, a gente come quase que a panela, né? E aí o tempo vai passando e você vai tendo aquela atividade, ela vai diminuindo. Aí chega um tempo que você já não está nem querendo comer mais. O meu pai, que eu citei agora há pouco, ele dizia assim: "Ô Pedro, eu tomo tanto remédio que eu fico até sem fome." Ele tomava remédio de mão usada, assim, né? Então ele vai dizendo que o indivíduo vai ficando também sem fome, ele vai ficando encostadinho lá no cantinho. Aí você encontra aqueles indivíduos que já estão numa fase bem adiantada da vida, que já está querendo vai ficar encostadinho lá no cantinho dele. Aí ele fala que daqui a pouco ele passa por um processo, como se fosse esse processo desse envolvimento, né, desse casulo, e depois ele se liberta. Então aí ele adentra o mundo espiritual comparado com a borboleta. É fantástico essa comparação do André Luiz. E enfim, meus irmãos, para a gente poder fechar aqui meu último slide, o Emmanuel no nosso lar fala assim, ó: André Luiz vem contar a você, leitor, para nós, né, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal? É na nossa própria consciência. Então a gente se conta conosco mesmo lá no plano espiritual. Venho lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, se eu quero ter uma vida espiritual equilibrada, feliz, né, com boas companhias, eu tenho que aproveitar esse momento que eu estou vivendo aqui na Terra, né? E a missão de André Luiz é revelar os tesouros de que somos herdeiros, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e amor. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos muito o Pedrinho, né, por essa palestra bastante elucidativa acerca da nossa vida no mundo espiritual. E nós queremos lembrar a vocês que hoje, às 16 horas, nós teremos encontro aqui na Casa dos Trabalhadores e Frequentadores da Casa. Encontro de final de ano, que a gente vai ter um café, né? Teremos alguns sorteios de brindes aqui, uma fala também. E estão todos convidados, inclusive aqueles que estão nos assistindo aí. Você também é um trabalhador da casa, pode retornar, você está sempre fazendo palestra aqui. Então hoje às 16 horas, tá? A gente conta com a presença de todos vocês, daqueles que estão nos assistindo em casa, avisem também aos outros, que ainda porventura possam não ter sido avisados, né? Vai ser um encontro fraterno aqui de final de ano, ok? E outra coisa que a gente quer pedir é que eles tiverem condição de nos ajudar com relação à questão das cestas básicas, né? Nós temos que, todo final de ano, a gente faz um encerramento lá no bairro Eldorado, Pinheiral, das famílias carentes que a gente atende com a sopa todos os sábados, e a sopa para na segunda quinzena de dezembro, retorna em fevereiro. Natural, eles precisam descansar, eles saem de férias, viajam, né? E o que a gente faz? Para substituir as sopas do sábado, a gente entrega cestas básicas para essas famílias que a gente atende lá. Isso, ano passado foi em torno de 25 cestas. Né? Então nós estamos contando aí com no mínimo isso daí, porque cada ano aparece mais família carente, né? Então aqueles que puderem doar com mantimento, não tenho tempo, doar dinheiro, não tem problema nenhum, tá? Só que a gente está realmente sentindo um pouco apertado, porque está chegando um momento e a gente está com muito pouco mantimento, ok? Então quem puder contribuir, a gente já agradece de coração. Então vamos encerrar essa primeira parte. Na semana que vem, quarta-feira agora, nós temos a Leir falando sobre os obreiros do Senhor. As palestras aqui é quarta-feira às 19h30, domingo às 9 horas da manhã, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte passando para a Câmara de Passe. Aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem no salão.
Agradecendo a presença de todos vocês, aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí no Facebook. Todas as palestras da EDAC, desde março de 2020, estão no YouTube, né? Aqueles que quiserem assistir, os temas mais variados, com os oradores mais variados possíveis também. Já passamos tranquilamente, eu acho que umas 200 palestras pelo tempo, né? Que a gente está gravando e transmitindo ao vivo, ok? Então a gente vai encerrar agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos, ao nosso amigo Pedrinho, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, com essa prece, nós terminamos a primeira parte, passando para os passistas em condição. Por favor, divide o celular e aqueles que necessitarem aguardem no salão. Muita paz a todos.